Você é muito bonita. Nem precisa saber trabalhar tão bem assim. A frase saiu acompanhada de um sorriso torto, daqueles que não pedem resposta, só impõem silêncio. Amanda sentiu o estômago afundar. Ela estava em pé, atrás do balcão de vidro, com a postura ereta, os relatórios organizados e o telefone ainda quente da última ligação. Tinha acabado de resolver um problema que ninguém mais tinha conseguido resolver naquela manhã. Mesmo assim, era isso que ele via. O chefe se aproximou mais do que deveria, perto demais. Relaxa, disse baixando a voz. Aqui ninguém espera genialidade. Sua função é causar uma boa impressão. Os olhos dele passearam sem pudor. Amanda não respondeu. Engoliu seco. Olhou para o relógio na parede. Ainda eram 10 da manhã. Ela precisava daquele emprego. Atrás deles, 2 advogados fingiam digitar, mas ouviam tudo. Um riu pelo nariz. O outro desviou o olhar, constrangido demais para intervir. E não faz essa cara, ele completou. Você foi escolhida exatamente por isso. Amanda sentiu o rosto queimar. Não por vergonha, por raiva, mas também por medo. Medo de perder o salário que pagava a mensalidade da faculdade. Medo de ser difícil. Medo de confirmar todos os boatos que já começavam a circular. Ela assentiu em silêncio. O chefe se afastou satisfeito, como quem encerra um assunto banal. Como quem acredita ter deixado tudo claro. Quando ele entrou na sala dele, Amanda respirou fundo pela primeira vez em minutos. As mãos tremiam. Ela olhou ao redor. O escritório continuava funcionando normalmente, telefones tocando, teclas batendo, pessoas andando apressadas com pastas nas mãos. Para todos os outros, nada tinha acontecido, mas dentro dela, algo tinha acabado de se quebrar. E enquanto organizava da agenda do homem que a via apenas como um corpo, Amanda se perguntou, pela primeira vez, se sobreviver naquele lugar não custaria mais caro do que sair. Porque quando alguém te diz que você não precisa saber trabalhar bem, o que ele está dizendo na verdade é que você não é vista como gente. E aquela história estava só começando. Antes de seguir, deixa nos comentários de onde você está assistindo essa história. Cidade, estado ou país. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para acompanhar mais histórias como essa. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Amanda não tinha crescido sonhando com luxo. O sonho dela sempre foi palco. Desde adolescente, juntava moedas para pagar aulas de teatro em espaços improvisados. Decorava textos em ônibus lotados. Ensaiava expressões no reflexo de vitrines. Sabia que talento não bastava, mas também sabia que desistir não era opção. Veio de uma família simples. Pai ausente, mãe que trabalhava dobrado. Tudo que Amanda conquistava vinha com esforço e cálculo. Quando decidiu cursar teatro, entendeu rápido que precisaria de empregos temporários. Empregos que pagassem as contas enquanto o sonho não pagava nada. Por isso estranhou quando passou no processo seletivo daquele escritório de advocacia famoso. Currículo simples, pouca experiência, nenhuma indicação. Mesmo assim, foi chamada. No primeiro dia, percebeu os olhares. Olhares longos demais. Sorrisos atravessados. Comentários disfarçados de elogio. Nossa, agora sim a recepção ficou bonita. Com esse rosto, cliente nenhum reclama da espera. Amanda respondia com educação. Sempre profissional, sempre focada. Ela chegava cedo, saía tarde, aprendia rápido, organizava agendas complexas, sabia o nome de cada cliente importante, cada prazo, cada urgência, mas parecia que nada disso importava. O que importava era como ela ficava atrás do balcão. O chefe, Dr. Henrique, começou com convites inofensivos. Vamos almoçar para alinhar umas coisas. Restaurantes caros, conversas que nunca eram sobre trabalho, comentários sobre vestidos, sobre cabelo, sobre como ela chamava a atenção. Amanda recusou algumas vezes, aceitou outras com medo de parecer ingrata. E foi aí que os boatos começaram.
sussurros nos corredores, risadinhas quando ela passava. Colegas que antes pediam ajuda começaram a tratá-la com frieza. Tá explicada essa contratação. Alguém disse um dia, achando que ela não ouviu. Ela ouviu e doeu. Mesmo assim, Amanda continuou trabalhando com excelência, como se pudesse provar todos os dias que estava ali por mérito, até o dia em que o chefe perdeu a paciência. Foi numa tarde comum, escritório cheio, cliente esperando. Amanda corrigiu um erro em um documento antes que ele fosse enviado, um erro grave. Doutor Henrique não gostou. Quem você pensa que é para corrigir meu trabalho? Disse alto demais. Ela tentou explicar. Técnica, objetiva. Ele se aproximou, baixou a voz. Mas não o suficiente. Você não foi contratada para ser eficiente. Foi contratada para ser bonita. Se eu quisesse alguém inteligente, tinha colocado outro advogado aqui. O silêncio caiu pesado. Amanda sentiu o chão sumir. Naquele instante, ela entendeu que nada do que fizesse seria suficiente. E pela primeira vez, a pergunta deixou de ser até quando aguentar. Passou a ser outra. Até quando se calar não é ser cúmplice da própria humilhação. E a resposta estava mais perto do que ela imaginava. Naquela noite, Amanda quase não dormiu. Reviu cada frase, cada olhar, cada risada atravessada. Pensou em denunciar. Pensou em pedir demissão. Pensou em aguentar mais um pouco. Cada opção tinha um preço diferente. E todas doíam. No dia seguinte, chegou mais cedo do que o habitual. Organizou a recepção com precisão quase obsessiva. Conferiu agendas, confirmou reuniões, resolveu pendências que ninguém tinha notado. Era como se quisesse provar algo, mesmo sabendo que não precisava provar nada. O chefe chegou atrasado. Passou por ela sem cumprimentar. Jogou a pasta no balcão. Agenda cheia hoje, disse seco. Não me faça perder tempo. Amanda assentiu. Durante a manhã percebeu algo estranho. Um projeto importante estava sendo discutido nas salas internas. Um concurso público, uma licitação grande, algo que poderia mudar o status do escritório. Ela ouvia fragmentos enquanto entregava documentos, nomes, datas, exigências técnicas. Em determinado momento percebeu, era a ideia dela. Aquela correção que tinha feito, a sugestão técnica, a solução que evitava um erro grave. Tudo estava ali, exatamente como ela havia pensado, mas sem o nome dela, sem sequer um olhar em sua direção. O chefe apresentava o projeto com confiança. Os sócios ouviam atentos. Um deles chegou a dizer, finalmente alguém pensou fora da caixa. Amanda sentiu o coração bater mais forte. Não era orgulho, era indignação. No intervalo do almoço, foi ao banheiro. Trancou a porta. Respirou fundo. O celular vibrava com mensagens da mãe perguntando se estava tudo bem, com cobranças da faculdade, com a vida real batendo à porta. Ela se olhou no espelho. Viu cansaço, viu medo, mas também viu algo que não estava ali antes. Clareza. Amanda tinha provas, e-mails, rascunhos, datas, anotações, tudo salvo, tudo organizado. Porque sempre foi assim, cuidadosa, metódica, profissional. Ela podia procurar o RH, podia procurar a corregedoria, podia procurar um dos sócios, mas isso significava se expor. Significava ouvir que estava exagerando, que tinha interpretado mal, que devia ser grata pela oportunidade. Significava possivelmente perder o emprego. No fim da tarde, o chefe a chamou na sala. Sexta, vamos jantar com um cliente importante, disse, sem rodeios. Quero você lá, vestido elegante, discreta, sem falar demais. Amanda sentiu o nó no estômago apertar. Ela entendeu. Aquilo não era convite, era cobrança. Quando saiu da sala, o escritório parecia menor, mais sufocante. Ela voltou para a recepção e viu o reflexo no vidro. Uma mulher jovem, bonita, competente e completamente desrespeitada. Foi ali que Amanda tomou a decisão.
Não seria impulsiva, não levantaria a voz, não faria escândalo, mas também não ficaria calada, porque às vezes a maior virada não vem de um grito, vem de escolher o momento certo para dizer a verdade a quem realmente importa. E na manhã seguinte, alguém importante demais para ser ignorado pisaria naquele escritório. E dessa vez, Amanda não estaria apenas atrás do balcão. Na manhã seguinte, Amanda chegou ainda mais cedo. Não para impressionar, mas para se preparar. Separou pastas, imprimiu e-mails, organizou tudo em uma ordem lógica, quase fria. Cada documento tinha data, horário, contexto, nada emocional, apenas fatos. O escritório começou a encher aos poucos. O clima era diferente, mais formal, mais tenso. Um dos sócios fundadores estaria presente naquele dia. Um homem que quase nunca aparecia. Nome respeitado. Decisão final em assuntos delicados. Amanda sabia disso porque era ela quem organizava a agenda de todos. Quando o elevador abriu e ele entrou, o burburinho cessou. Cumprimentos contidos, postura ereta, vozes mais baixas. O Dr. Henrique mudou completamente. Sorridente, solícito, educado demais. Bom dia, Dr. Álvaro, disse ele. Que prazer recebê-lo. Amanda observava em silêncio. O sócio passou direto pelo balcão, olhou para ela e sorriu com educação. Bom dia. Ela respondeu da mesma forma. Poucos minutos depois, foi chamada à sala de reuniões. Amanda, disse o sócio, pode nos acompanhar? Preciso de alguns esclarecimentos administrativos. O chefe franziu a testa. Acho que não é necessário. Tentou interferir. Posso resolver isso. Prefiro ouvi-la, respondeu o sócio firme. A porta se fechou. Amanda sentou-se, colocou a pasta sobre a mesa. Respirou fundo. Não acusou, não exagerou, não chorou. Apresentou. Mostrou os e-mails com sugestões técnicas, as correções, os rascunhos enviados antes da reunião em que a ideia foi apresentada como se fosse de outro. Depois, mostrou as mensagens fora de horário, os convites insistentes, as frases ambíguas, as ordens disfarçadas. O silêncio cresceu, o sócio folheava os papéis devagar, sem pressa, sem expressão. Dr. Henrique começou a suar. Isso é um mal-entendido, disse, rindo nervoso. Ela é sensível demais. Amanda manteve o olhar firme. Eu só fiz meu trabalho, disse, e fui tratada como se isso não tivesse valor nenhum. O sócio fechou a pasta. Sensibilidade não deixa rastro documental, respondeu. Isso aqui deixa. Ele se levantou. Amanda, pode aguardar lá fora, por favor. Ela saiu com o coração acelerado, mas estranhamente leve. Do lado de dentro, a conversa continuou. Vozes abafadas, tom sério, nenhum grito. Minutos depois, a porta abriu. O chefe saiu primeiro, pálido, sem olhar para ninguém, sem a postura confiante de sempre. O sócio chamou Amanda. A partir de hoje, disse, você não responde mais a ele. Fez uma pausa. E aquele projeto vai constar com o nome de quem realmente pensou. Amanda sentiu os olhos marejarem, mas se conteve. Obrigada, disse apenas. No fim do expediente, ela voltou ao balcão pela última vez naquele dia. Os olhares eram outros, o silêncio também. E pela primeira vez desde que entrou ali, Amanda não foi vista como um corpo. Foi vista como profissional. E isso mudava tudo. O jantar de sexta-feira nunca aconteceu, não com Amanda. Naquela mesma tarde, um comunicado interno circulou de forma discreta. Mudança de liderança em andamento, reestruturação, linguagem fria, corporativa. Dr. Henrique não apareceu no escritório nos dias seguintes. Oficialmente estava em afastamento para avaliação interna. Extraoficialmente, todos sabiam o motivo. Os convites fora de hora cessaram. As piadas também. Os olhares mudaram de direção.
Amanda continuou na recepção por mais algumas semanas, não porque precisava provar algo, mas porque agora tinha escolha. O projeto que ela havia pensado saiu com seu nome nos registros. Pequeno, quase invisível para quem não sabia onde olhar, mas suficiente. Suficiente para que um dos coordenadores a chamasse para conversar. Você já pensou em migrar para a área técnica? Perguntou com naturalidade. Precisamos de alguém com esse olhar. Amanda pensou na faculdade, nas noites longas, nos ônibus cheios, no medo constante de ser confundida com aquilo que esperavam dela. Aceitou. Não foi um final de filme, não teve aplauso coletivo, nem pedido público de desculpas, mas teve algo mais raro: respeito. Algumas pessoas continuaram cochichando. Sempre há quem prefira acreditar que mulheres bonitas só avançam por outros motivos. Isso não mudou. O que mudou foi Amanda. Ela passou a andar com a cabeça erguida, a falar quando precisava, a entender que profissionalismo não deveria ser exceção, nem prêmio. Meses depois, soube que o antigo chefe tinha deixado o escritório em definitivo. O motivo nunca foi divulgado oficialmente. Ninguém sentiu falta. Amanda seguiu, estudando, trabalhando, construindo. Não virou atriz da noite para o dia. A vida não funciona assim. Mas aprendeu algo que levou para todos os palcos que pisaria, dentro ou fora do trabalho. Que beleza não anula competência. Que silêncio imposto não é virtude. E que denunciar, às vezes, não é destruir, é se salvar. E agora eu te pergunto, se fosse você no lugar dela, teria ficado em silêncio ou teria escolhido enfrentar? Conta nos comentários o que você faria. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve para acompanhar as próximas.